sou a Vivi, eu sou autora do livro #Fui, lançado pela Globoalt ano passado. Eu resolvi fazer uma série de livros contando sobre a ideia do livro, a criação dos personagens, a criação da história, os bastidores, como foi estruturar, o que é real, o que não é, curiosidades, a produção, meu contato com a gente, meu contato com a editora, como foi que aconteceu tudo. Desde o início eu quero contar tudo. Muita gente me pergunta, então acho que esses vídeos vão responder basicamente tudo. E se sobrar alguma coisa, por favor, façam perguntas. Eu vou começar com um tema, criação do livro. De onde surgiu a ideia, quando eu comecei a escrever, é uma história real ou não, alguém me ajudou a escrever, eu já tinha a ideia na cabeça quando eu comecei a escrever, foi difícil, foi fácil, são muitas perguntas, né? Eu acho que inclusive vão surgir outras conforme eu for respondendo e contando sobre. Mas vamos nessa, coragem. Eu consigo. Antes de eu falar do #Fui, eu preciso voltar um pouquinho no passado, pra ficar mais claro como tudo começou. Há muito tempo eu escrevi um livro de fantasia e apesar de ter sido muito difícil o processo, eu terminei. E aquilo me fez um bem danado, porque até então tudo que eu começava a escrever eu nunca terminava, eu sempre largava no meio. Quem nunca, né? Mas por ter sido difícil foi bom, porque me fez perceber na época que eu precisava estudar muito mais a escrita, a estrutura, minha própria cabeça, eu precisava me entender melhor como escritora. Então eu me dei um tempo, eu fiz cursos de contos, cursos de tradução, cursos de escrita, cursos de estrutura literária, vários. Eu li também muita coisa, li muito livro técnico, me tornei editora nesse meio tempo, trabalhei com texto durante anos até eu sentir que a minha escrita tinha amadurecido um pouco. Na verdade, amadurecido muito. Ainda que amadurecer seja um trabalho aí constante e infinito. Mas foi então que, depois que eu vi que estava amadurecido o suficiente, resolvi escrever o #Fui. Quando eu fiz o intercâmbio para Lake Tahoe, na Califórnia, em 2009, eu já tinha uma ideia de escrever um livro. Só que a minha ideia era fazer uma coisa mais didática, um beabá do intercâmbio, para ajudar todo mundo que quisesse fazer que pretendia fazer um intercâmbio. Quando eu voltei de viagem, eu acabei engavetando a ideia por muitos anos e depois de um tempo eu desisti por questões técnicas. Eu precisaria de um apoio de uma agência de viagem, porque não daria para ser um livro só de texto, teria que ser praticamente uma revista com fotos, documentos. Conforme os anos foram passando, a ideia de escrever um romance, uma ficção inspirada na minha viagem foi se instalando dentro de mim e ganhando força, principalmente quando eu vi que eu estava melhorando na escrita. E naquela época, trabalhando em editora, eu tinha um conhecimento técnico e de livraria e de mercado bom, e isso me ajudou a ter mais força para querer escrever também. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas já faz um bom tempo isso. Eu cheguei a escrever 30, 40 páginas de um livro, ficção, né, do #Fui, o primeiro esboço do #Fui. Só que, ao meu ver, não tinha ainda potencial para virar um livro. Faltava muita coisa e eu não sabia ainda exatamente o que. Em paralelo, eu publiquei contos na Amazon e uma vez eu contei aqui num vídeo que eu só publiquei porque eu quis participar de um concurso, Brasil em Prosa, na época. Foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa que eu decidi, porque eu fui finalista desse concurso, ganhei um Kindle e chamei a atenção de uma agente literária que fechou contrato comigo logo depois disso. Uma das melhores agentes literárias do país. Abre um parênteses aqui enorme, eu não tô dizendo que essa é a melhor jornada, que é o mais indicado, tipo, publicar contos na Amazon, participar de concursos, etc. Cada um tem a sua jornada, cada um chega lá de alguma forma, eu só tô contando a minha experiência, fecha parênteses. A agente, então, entrou em contato comigo, a gente fechou o contrato e ela perguntou o que eu tinha de material. Além daquele livro lá de fantasia que eu falei que eu tinha escrito, que precisava urgentemente ser reescrito, eu tinha 50 páginas do Fui, mas com aquele que ainda que eu não sabia como resolver. Então eu mexi e reescrevi essas 50 páginas e acrescentei muita coisa no impulso, assim, porque eu tinha que mandar por e-mail pra gente e eu quis acertar lá o que eu tava achando que ainda tava ruim. Eu até fiquei bem mais satisfeita. Naquelas 30 e 40 páginas que ainda tinha coisa pra mudar, não tava legal, mas quando eu completei as 50 pra mandar pra gente, eu fiquei bem satisfeita. Eu acho que foi a pressão de ter que mandar pra alguém ler, sabe? Aí eu melhorei bastante ali eu funciono bem na pressão. Ela adorou, manda brasa, ela disse, pra continuar, e falou: em 3 meses você termina, certo? Eu respondi: claro! Naquele mesmo dia, eu lembro que eu fui tomada pelo bichinho da determinação. Eu fui até de madrugada fazendo anotações, estruturando datas, capítulos numa planilha de Excel que eu criei naquele mesmo momento, que eu não tinha criado ainda. E olha que, apesar de eu ser mega organizada em tudo que eu faço, eu não gosto de estruturar histórias. Eu tenho essa falha. Eu aprendi, na verdade, a estruturar. Eu fiz cursos pra isso. Que eu escolho deliberadamente não fazer resumos de capítulos e resumo de história, outline, porque sim. Mas dessa vez eu senti que eu precisava
precisava delinear meus passos, senão eu não teria como terminar tudo em 3 meses. Eu sabia disso. Então eu vi necessidade de um planejamento sério. Eu baixei um app de escrita, eu fiz as contas lá de quanto mais ou menos de palavras eu queria que o livro tivesse, número de caracteres, para ter um número de páginas que atendesse ao público-alvo, e já sabendo já desse mercado de livraria, de preço, eu também tinha que ter uma noção do preço. Pensei nos conflitos, nos temas. Aí eu dividi a quantidade de palavras por dia que eu tinha que escrever para entregar o livro no prazo, 3 meses. Na verdade, para terminar primeiro na data que eu estipulei a mim mesma, que eu ainda queria ter tempo para revisar algumas vezes e mexer no texto antes de mandar pra gente. Quando eu terminei de organizar tudo isso, eu fui dormir. Eu acho que naquele dia eu dormi 2 horas ou menos, até, porque no dia seguinte eu tinha que acordar cedo pra trabalhar. Mas eu consegui estruturar tudo e tava feliz. Aí no dia seguinte fui lá trabalhar no selo Infanto Juvenil da Rocco. Eu não vi a hora de chegar em casa pra viver meu primeiro dia oficial de trabalho como escritora. Isso foi em agosto de 2015. 2.000 palavras por dia e 3 meses depois eu terminei o #Fui. Não foi difícil como escrever o livro de fantasia, aquele primeiro. E eu não digo nem pela questão do gênero, por ser fantasia, porque realmente fantasia é mais difícil. Naquela época, em agosto de 2015, eu tava bem mais preparada que antes. Em todos os sentidos. Eu tinha várias coisas também que eu peguei pra me ajudar. Eu tinha um diário com fotos e descrições dos lugares onde eu fiquei lá em Lake Tahoe, que é a cidade que eu usei pro livro #Fui. Eu tive anos pra amadurecer essa ideia, pensando e repensando em personagens e em como eu poderia contar uma história de intercâmbio, como a que eu vivia, mas que não fosse a minha. Eu sabia desde o início também que eu queria uma história com uma escrita leve, divertida, bem-humorada pro meu primeiro livro. E eu conhecia o público por já ter trabalhado com ele praticamente 8 anos no mercado editorial. Por ter feito cursos e lido livros técnicos, eu já sabia quais eram as perguntas que eu devia me fazer antes de começar a escrever o livro. Quem são meus personagens, o que eles querem, por que eles os querem, como eles vão tentar conseguir, o que está impedindo, quais são as consequências, quais as ferramentas que eles vão usar para conseguir o que eles querem, eles vão ter ou não sucesso, por quê, como, enfim. Para temática, eu tinha a minha história de intercâmbio como referência, como inspiração, para pegar questões de exemplos de amadurecimento, de dúvidas, de certezas, momentos de tristeza, momentos de solidão, sentimentos de saudade, de vazio, de realização, de felicidade. Eu conhecia a essência da minha história inteira e eu me deixei guiar por ela. A pressão do prazo, nesse caso, me ajudou a escrever todos os dias, não me atrapalhou em nenhum momento. Talvez se eu estivesse escrevendo uma outra história, uma pela qual eu não estivesse tão apaixonada como eu estava pelo Fui, não tivesse fluído tão bem. E talvez eu não tivesse terminado no prazo. Posso listar aqui um monte de coisa que poderia ter acontecido e que foram parar em mundos paralelos, mas eu acho que quando a mente tá... É aquele clichê, né? Quando a mente tá junto do coração e a gente tem coragem pra acreditar na nossa própria determinação, as coisas dão certo. E sem medo do fracasso, porque eu sabia que essa era uma possibilidade. De escrever alguma porcaria e ter que jogar tudo fora depois. Mas as coisas sempre vão acontecendo e se ajustando. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Mas se a gente se mantém em movimento, algo novo sempre vai acontecer. Mas eu já sabia, talvez pela idade ou por tudo que eu já passei na vida. Todos nós já passamos por muitas coisas nessa vida, não é mesmo? Mas eu sabia que se eu falhasse, isso não seria um problema. Eu simplesmente continuaria de outras formas até conseguir ou mudar de ideia. Que posso mudar de ideia, posso mudar de sonhos, não tem problema. Eu aprendi isso com Walt Disney, que a gente deve abraçar a ideia do fracasso. Saber que falhar é o que faz a gente aprender me ajuda a caminhar pra frente e não ter medo de tentar coisas novas e mais difíceis. Laira! Vem aqui, vem! Olha como é que ela vem. Ah, ela é muito linda. Deixa eu terminar de gravar o vídeo, deixa. Já vou dar comida pra você. Eu devia ter incluído o Walt nos agradecimentos. Walt, me perdoa. A intimidade, Walt. Nossa, eu falo muito. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta sobre a criação do livro, é só comentar aqui que eu vou ficar muito feliz em responder. Nos próximos vídeos eu vou falar da criação dos personagens e da história da Luli, processo de escrita e da estrutura, a realidade versus ficção, os bastidores, as pesquisas sobre o trabalho do agente literário, a editora, a produção do texto, a produção da capa, a relação com a Globo Out e outras cositas más. Se eu não me engano, serão 7 vídeos. Veremos. Então, se você tiver alguma pergunta relacionada a esses assuntos que eu ainda não falei, mas que eu vou falar, peço que espere para ver os vídeos antes, para ver se eu respondo essas perguntas primeiro, ok? Caso contrário, pode me cobrar que eu explico tudo. Me siga a playlist #Fui e se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Beijo! Fui!